Senhoras e senhores, quero começar com uma provocação que talvez mude sua forma de enxergar o dinheiro. A prosperidade não é fruto do acaso, nem privilégio de um pequeno grupo escolhido pelo destino. A verdadeira riqueza não acontece como um golpe de sorte, mas como uma construção consciente, planejada e cultivada ao longo do tempo. Imagine um agricultor. Ele não acorda esperando que a terra sozinha lhe entregue uma colheita abundante. Ele analisa o solo, escolhe cuidadosamente as sementes, estuda o ciclo da natureza, entende o clima, prepara o terreno, planta na hora certa e colhe no momento exato. Assim também é com a riqueza. Exige preparo, paciência, estudo e dedicação diária. Prosperar financeiramente não é tropeçar na sorte. É um processo estratégico que precisa ser assumido com intenção. E aqui está um ponto essencial. Sua vida, em muitos aspectos, depende da sua habilidade de gerar prosperidade. Pense comigo: saúde, qualidade de vida, liberdade, oportunidades para a sua família. Tudo isso está profundamente ligado aos recursos que você consegue administrar. A ausência de preparo financeiro muitas vezes significa viver limitado, preso a escolhas que não refletem seus sonhos, mas sim suas necessidades imediatas. Por isso, encare o estudo da riqueza com a mesma seriedade de alguém que luta pela própria sobrevivência. Porque de fato é disso que se trata. Nossas decisões sobre dinheiro moldam não apenas nossa realidade presente, mas todo o futuro que estamos construindo. A educação formal pode garantir que você sobreviva, tenha uma vida medíocre, que tenha um emprego e uma carreira estável. Mas é a autoeducação, aquela que você busca por conta própria, é que abre portas para a verdadeira liberdade. Estudar riqueza, mentalidade financeira, investimentos e empreendedorismo é o que diferencia quem apenas paga contas de quem constrói legados. O curioso é que quase ninguém dedica tempo a isso. Muitos sabem tudo sobre esportes, séries, música e celebridades, mas desconhecem até os princípios básicos do dinheiro. Reconhecem nomes de atores famosos, mas não conhecem investidores que transformaram economias. Sabem cantar letras de músicas, mas não compreendem a linguagem do capital. Essa é a raiz da desigualdade. Não a sorte ou a oportunidade, mas o foco. Riqueza é mais do que dinheiro acumulado. É liberdade de escolha. É poder dizer sim ao que expande sua vida e não ao que diminui sua essência. É ter condições de proporcionar conforto à sua família, apoiar seus pais em uma velhice digna, investir nos sonhos dos seus filhos e contribuir para causas que refletem seu coração. Sem recursos, até as intenções mais nobres ficam limitadas. Agora, reflita. Quantas vezes você já sonhou em ajudar pessoas, viajar o mundo ou realizar um grande projeto, mas se viu travado pela falta de recursos? A diferença entre o sonho e a realização quase sempre está no preparo financeiro. Estudar riqueza é plantar sementes que, no futuro, se transformam em colheitas de liberdade. Lembro-me de quando percebi que estava financeiramente falido. Não era apenas minha conta bancária que estava vazia, era a minha mente que estava bloqueada. Eu sonhava alto, mas não tinha mapa, plano ou método. Foi então que um mentor me disse algo transformador. Se você quer prosperar, precisa estudar prosperidade. Ela não nasce de pensamentos soltos, mas de princípios, disciplina e ação. Essas palavras mudaram completamente minha trajetória. A partir desse momento, decidi mergulhar de verdade no estudo da riqueza. E não falo de leituras superficiais ou motivações passageiras, mas de aprendizado profundo. Livros sobre finanças, economia, mentalidade, investimentos, conversas com pessoas que já chegaram aonde eu queria chegar, perguntas sinceras, observação atenta, uma busca constante por compreender os fundamentos do dinheiro. E quanto mais eu estudava, mais percebia que riqueza começa na mente. Não se trata apenas de planilhas ou números, mas das crenças que você carrega sobre si mesmo, sobre o valor do dinheiro
e sobre seu merecimento. Se, no fundo, você acredita que riqueza é apenas para poucos ou que pessoas prósperas são egoístas, estará bloqueando inconscientemente a chegada de recursos à sua vida. Por isso, tudo começa com uma mudança de filosofia. Antes de enriquecer o bolso, é preciso enriquecer a mente. A riqueza é uma ciência e, ao mesmo tempo, uma arte. Um campo de estudo que exige compromisso, mas que devolve algo muito maior: liberdade, legado e impacto. Se dentro de você existe a crença de que a riqueza é um instrumento capaz de ampliar a vida, criar possibilidades e gerar impacto positivo, então buscar prosperidade se torna um ato de coragem e propósito. A maneira como você enxerga o dinheiro molda suas escolhas, e suas escolhas constroem o destino que você vai viver. Por isso, antes de estudar fórmulas, técnicas e investimentos, o estudo mais importante é interno, sua mente. Questione-se: quais são as crenças que você carrega sobre riqueza? O que sua família, seus professores, sua cultura ensinaram a você sobre dinheiro? Será que essas ideias estão impulsionando sua vida ou estão segurando você no mesmo lugar? Muitas vezes, carregamos padrões invisíveis que sabotam nosso crescimento e não percebemos. Aqui vai uma verdade que precisa ficar gravada na sua memória. O sucesso deixa pistas, e a prosperidade também. Cada pessoa que você admira, que vive no nível que você sonha alcançar, está deixando sinais, rotinas, escolhas e mentalidade à mostra. Em vez de apenas aplaudir ou pensar que ela teve sorte, transforme sua curiosidade em aprendizado. Pergunte-se: quais hábitos essa pessoa pratica diariamente? Como ela organiza sua vida? Com quem ela conversa? Quais livros estão na estante dela? Que sacrifícios fez para chegar onde chegou? Os verdadeiros mestres da prosperidade não escondem segredos. Suas trajetórias estão abertas, esperando apenas que alguém com olhar atento decida estudá-las. Por isso, troque o julgamento pela investigação. Observe padrões. Repare nas semelhanças entre os que prosperaram. Quando você começa a enxergar esses modelos e aplica no seu próprio caminho, os resultados inevitavelmente aparecem. E aqui chegamos a uma das partes mais subestimadas da construção da riqueza: a disciplina. Ela não tem o brilho de uma palavra inspiradora, mas é o alicerce de toda transformação. Disciplina significa fazer o que precisa ser feito, mesmo quando o corpo não quer, mesmo quando a mente inventa desculpas. É escolher o longo prazo em vez da gratificação momentânea. É dizer não para um prazer rápido para poder dizer e sim para uma vida inteira de abundância. Poupar de forma consistente, investir com inteligência, estudar antes de arriscar, manter constância mesmo quando ninguém está olhando. Isso sim é disciplina. E a riqueza verdadeira não nasce nos momentos de euforia, mas nos dias silenciosos de consistência. Aqueles que aprendem a dominar a disciplina, cedo ou tarde, dominam também a própria vida. Mas existe outro mestre poderoso que quase ninguém valoriza: o fracasso. A maioria foge dele como se fosse um inimigo. Mas o fracasso é, na verdade, um professor exigente e talvez o mais sábio de todos. Cada vez que um negócio quebra, há lições escondidas. Pode ter sido falta de planejamento, gastos inconsequentes, excesso de confiança ou ignorar a realidade do mercado. Quando um investimento dá errado, sempre existe algo a ser aprendido sobre risco, preparação e tempo certo. Se você observar histórias de pessoas que ganharam fortunas repentinas e perderam tudo em pouco tempo, perceberá que o problema nunca foi apenas o dinheiro, e sim a mentalidade. Dinheiro sem sabedoria é como despejar água em um balde furado. Não importa o quanto você coloca, ela sempre vai escorrer. O que sustenta a riqueza não é o montante inicial, mas a consciência, a disciplina e os princípios que a mantêm crescendo. Imagine quantas vezes você já se paralisou por medo de errar. Quantas oportunidades você deixou escapar porque queria parecer perfeito, impecável, inatingível. A verdade é que esse medo nos aprisiona, porque quem esconde seus erros nunca aprende com eles.
Mas quem tem coragem de sentar-se diante dos próprios fracassos, de olhar para eles como professores, descobre uma riqueza de lições que nenhum livro, nenhuma faculdade, nenhum guru pode ensinar. O sucesso nos mostra o que repetir. O fracasso nos revela o que evitar. E ambos são tesouros. Se você deseja inteligência financeira, trate suas quedas como capítulos de um manual exclusivo, escrito só para você. Cada erro é uma página sublinhada pela vida, dizendo: aqui há algo que você precisa aprender. E aqui está uma verdade poderosa. Riqueza não é sorte. Não é acaso. Não é privilégio reservado a alguns poucos. Riqueza é ciência. Assim como a gravidade rege o mundo físico, existem leis que regem o dinheiro. Você pode acreditar ou não, mas se gastar mais do que ganha, a consequência será a mesma: a falência. E da mesma forma, se poupar, investir e permitir que os juros compostos trabalhem a seu favor, a prosperidade se torna inevitável. Não se trata de magia. Trata-se de fórmula, de princípios universais que não falham. E a pergunta é: você está disposto a estudá-los, a dominá-los, a respeitá-los? Porque o mercado não perdoa a ignorância, mas sempre recompensa a disciplina. Muitos dizem: é tarde demais para mim. Mas isso é uma mentira cruel que destrói sonhos. O melhor momento para ter começado foi há 20 anos. O segundo melhor é agora. Não é o tempo que te prende, é a procrastinação. Não é a sua idade que te limita, é a crença de que já passou a sua hora. Vi pessoas de 60, 70 anos começarem de novo. Vi avós se tornarem investidores. Vi famílias mudarem legados em apenas uma geração. Nunca é tarde para florescer. Outros dizem: mas eu não tenho muito para começar. E é exatamente por isso que você precisa começar. Porque se você tem pouco, cada real é precioso. Cada moeda pode ser um soldado no seu exército financeiro. O segredo não está no tamanho do que você tem hoje, mas na sua visão e na sua disciplina. Quantas histórias já vimos de pessoas que, com rendas modestas, construíram liberdade financeira simplesmente porque respeitaram cada centavo e fizeram dele um aliado. E, do outro lado, quantos herdeiros milionários perderam tudo porque não tinham plano, disciplina ou consciência? O dinheiro não respeita quem não o respeita. Riqueza não nasce de um golpe de sorte. Ela é construída como um edifício, um tijolo de cada vez, uma decisão de poupar, uma escolha consciente de investir, um aprendizado em cada livro, uma conversa com cada mentor. Pequenas decisões diárias que, acumuladas, formam uma base sólida para sustentar seus sonhos mais altos. Se você aprender a lidar com pouco, estará preparado para lidar com muito. Se você aprender a ver seus fracassos como mestres, estará pronto para transformar cada queda em degrau. Se você aceitar que riqueza é ciência, poderá transformar a sua vida em uma experiência previsível de abundância. O segredo não é esperar o momento perfeito. O segredo é começar. Hoje. Agora. Do jeito que está, com o que você tem. É por isso que eu insisto em repetir. Se você quer mudar a sua sorte, mude o que você estuda e o que você pratica. Olhe para seus hábitos. São eles que silenciosamente estão escrevendo o seu destino. Cada decisão pequena, o que você lê, com quem você conversa, como você usa seu tempo, está te aproximando da liberdade ou te acorrentando ainda mais à servidão. Se sua estante está cheia de distrações, sua mente será um terreno fértil para distrações. Se está cheia de fofocas, será alimentada por ruídos que não constroem nada. Mas, se sua biblioteca for povoada por livros sobre finanças, estratégia, mentalidade e crescimento, então sua mente cultivará exatamente isso: abundância, sabedoria e visão. A sua mente é um solo. As ideias são sementes, e aquilo que você planta, inevitavelmente, cresce. Por isso, até mesmo suas conversas precisam mudar. Não se perca em diálogos vazios, em reclamações sobre o chefe, o governo ou o tempo.
Traga para sua mesa conversas que edifiquem, sobre negócios, sobre valor, sobre prosperidade, sobre serviço, porque aquilo que ocupa seus lábios acaba ocupando também o seu destino. E por que não pensar até nas suas férias de maneira diferente? Enquanto muitos usam o descanso apenas para fugir da realidade, os verdadeiros construtores de riqueza sabem que, às vezes, um seminário, um mastermind ou um encontro com pessoas visionárias pode render mais frutos do que uma semana de festas ou uma maratona de séries. Afinal, os resultados nunca mentem. Sua vida financeira hoje é o reflexo exato daquilo que você tem estudado, absorvido e praticado até agora. Se você não gosta do reflexo que vê no espelho das suas finanças, não adianta quebrar o espelho. O que precisa mudar é o que você coloca dentro da sua mente e no seu coração todos os dias. E aqui entra um princípio que parece contraditório, mas é uma chave espiritual: a generosidade. Dinheiro precisa fluir. Se suas mãos estão sempre fechadas, nada entra e nada sai. Mas quando você aprende a dar com generosidade, sabedoria, com intenção, com amor, algo se transforma dentro de você. Você começa a vibrar abundância. Desenvolve gratidão, humildade e cria espaço para que mais prosperidade chegue. A riqueza é atraída por quem sabe usá-la como um rio, não como uma represa. Quanto mais você contribui para o mundo, mais o mundo conspira para que o dinheiro flua de volta até você. Mas existe outra lei, talvez a mais importante: a riqueza sempre segue o valor. Não o esforço bruto, não as horas sem fim de trabalho, mas o valor que você agrega. Dinheiro é apenas um certificado de valor trocado. Quanto mais você se torna indispensável, quanto mais resolve problemas reais, quanto mais transforma vidas, mais portas se abrem e mais prosperidade é atraída. Por isso, o foco não é perseguir dinheiro, é perseguir valor. Dinheiro corre atrás de quem se torna valioso. E os construtores de riqueza seguem padrões claros, são hábitos que qualquer pessoa pode adotar. Eles acordam cedo, planejam seus dias, investem primeiro em si mesmos, evitam dívidas desnecessárias, cuidam de cada centavo como um jardineiro cuida da terra, porque sabem que é assim que a colheita chega. Não é sorte, não é mágica, é método. Da mesma forma que um pianista se torna virtuoso com prática diária, um milionário se constrói a partir de pequenas escolhas, repetidas com disciplina. E existe ainda uma última chave: estudar o tempo. A riqueza é como uma colheita. Há momentos certos para plantar e momentos certos para colher. Se você desperdiça as janelas de oportunidade, elas se fecham antes que você perceba. Mas, se você estuda, se prepara e observa com atenção, sua intuição se afia, sua visão se expande e suas escolhas se tornam mais certeiras. O tempo pode ser o seu maior inimigo ou o seu maior aliado. A escolha é sempre sua. Quando você começa a se preparar de verdade, algo mágico acontece. As oportunidades deixam de parecer sorte e passam a parecer consequência. Você enxerga tendências antes dos outros, reconhece padrões invisíveis e evita erros que destroem futuros inteiros. O tempo não é sobre acaso, ele é sobre preparo. E quanto mais preparado você estiver, mais sortudo parecerá para quem observa de fora. Mas aqui está a verdade dura. Sabedoria sem ação é apenas ilusão. O mundo está cheio de pessoas inteligentes, que sabem citar frases bonitas de autores famosos, mas que vivem endividadas e inseguras. Conhecimento que não vira prática é como estudar natação e nunca entrar na água. Se você quer aprender a prosperar, precisa colocar os pés no rio da vida financeira, precisa se molhar. É abrir a conta, investir o primeiro valor, construir o negócio, cortar gastos desnecessários, aplicar o que estudou, testar, ajustar. Ação gera feedback. E o feedback gera crescimento. Não há outro caminho. E ainda existe outro ponto. Sua relação com o dinheiro não é apenas técnica. Ela é emocional, cultural e espiritual. Muitos cresceram ouvindo que dinheiro é escasso, que só é conquistado com sofrimento,
que pedir mais é ganância. Outros foram ensinados que pessoas ricas são desonestas. Essas crenças se tornam correntes invisíveis, que sabotam seus passos mesmo quando você tenta avançar. Por isso, é necessário olhar para dentro e perguntar: o que eu realmente acredito sobre o dinheiro? Eu tenho medo dele? Eu acredito que não mereço ter mais. O dinheiro não transforma quem você é. Ele apenas amplifica. Se há insegurança, ela cresce. Se há sabedoria, ela floresce. Uma mente pobre destrói até mesmo uma fortuna. Uma mente rica multiplica até mesmo um salário modesto. A riqueza começa na mente antes de transbordar para o bolso. No fim, estudar a riqueza é estudar a si mesmo. Porque ela não é apenas um número no extrato. Ela é reflexo de caráter, disciplina, generosidade e visão. Quanto mais você cresce por dentro, mais a vida se encarrega de refletir isso por fora. A riqueza não é o prêmio. Ela é apenas o placar visível. O verdadeiro prêmio é quem você se torna ao longo da jornada. E é isso que ninguém pode tirar de você. Então, aqui está o meu convite. Transforme o estudo da riqueza no maior projeto da sua vida. Leia, pratique, converse sobre ela, viva de acordo com seus princípios. Use cada lição para se tornar alguém mais capaz, confiante e íntegro. Porque, no fim das contas, a verdadeira pergunta é: você vai apenas desejar riqueza ou vai decidir construí-la? Escreva nos comentários. Qual crença sobre dinheiro você está decidido a abandonar hoje? Abra seu coração, porque sua resposta pode inspirar alguém que está travado exatamente na dor que você já decidiu superar.